Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje do Brasileirão, mas amanhã é que o bicho pega. O Cruzeiro em Mirassol, diante da equipe do Mirassol. O jogo de hoje, Vitória e Flamengo em Salvador, abrindo a rodada de número 3. E amanhã o Cruzeiro, 7 horas da noite, no Maião, em Mirassol. No ano passado estivemos lá. O Cruzeiro saiu na frente com um gol de Caio Jorge. Depois o Negueba empatou e foi uma pressão absurda. O Cruzeiro tinha um time mesclado ali com o técnico Leonardo Jardim. Teve polêmica de arbitragem e vamos torcer para que nada aconteça. Por falar em arbitragem, Braulio da Silva Machado, o dono do apito, e o VAR foi definido também. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ele foi VAR do Cruzeiro no ano passado, no Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Palmeiras por 2-1, na derrota para o Ceará por 2-1 no Mineirão, teve gol anulado também, um gol do Wanderson, e aquele gol do Cruzeiro do Caio Jorge contra o Santos, ele era o árbitro de vídeo também, hein? Cruzeiro 1, Santos 2, ele mandou a arbitragem conferir lá na cabine do VAR. Depois ele não atuou mais em outro jogo do Cruzeiro. Então, olho aí na arbitragem de vídeo, que esse pessoal possa fazer uma boa arbitragem, né? Sem chamar a atenção no jogo. Eu quero destacar aqui no nosso centraldatoca.com.br nesta terça-feira, Cruzeiro ficou com a melhor média de público, a maior média de público da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e nem teve clássico para aumentar aí a quantidade de torcedor. Cruzeiro com mais de 30 mil torcedores de média nesta primeira fase do Campeonato Estadual, que a gente possa buscar a classificação aí, ter mais grande público na semifinal do Campeonato Mineiro. Lembrando que os primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e o melhor segundo colocado. E quem tiver a melhor campanha dentre os primeiros vai enfrentar o melhor segundo colocado na semifinal. Semifinal ida e volta, a final será em jogo único com a Federação Mineira de Futebol definindo essa questão. Mas Campeonato Mineiro, o foco somente no sábado lá em Patos de Minas diante da URT. O assunto agora é o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro e o jogo diante do Mirassol. Hoje é o último treino do Cruzeiro, ontem foi um trabalho de recuperação para todos os titulares e hoje o técnico Tite define o time que joga diante do Mirassol. Se não tiver nenhum problema aí de um desgaste maior, pode até repetir a formação que venceu a equipe do América no final de semana. Com isso, o Lucas Vidalba ficaria ainda como opção no banco. Vidalba já vem treinando com o grupo normalmente há alguns dias, recuperado da lesão ligamentar que ele teve naquele jogo com o Corinthians e está pronto aí para retornar ao time titular, caso seja a ideia do técnico Tite. Não sei o que o Tite pensa para essa retomada do Lucas Vidalba ou se o João Marcelo virou o novo titular da zaga ao lado de Fabrício Bruno. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta terça-feira na Toca da Raposa 2 para saber o que o Tite vai fazer em termos até de lista dos relacionados, se tem alguma novidade. O Cauã Moraes ainda fazendo o tratamento, não deve ser opção para o compromisso deste meio de semana. Para a gente fechar, goleiro Matheus Cunha, ele já vem numa reta final aí de recuperação da cirurgia, completando um mês, está muito bem e é provável que ele antecipe um pouco o tempo de recuperação. A gente tinha falado ali na casa de 2 meses, talvez volte aí com 1, 2 semanas antes. Em breve o atleta já deve ir a campo para ver a resposta depois de passar por essa cirurgia então no joelho, para ficar à disposição do técnico Tite. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Me dá um desespero quando o Cruzeiro precisa ter algo novo no time, no jogo, né? Tá perdendo, por exemplo, contra o Curitiba, perdendo, aquela tristeza no Mineirão, e aí os seus jogadores mais agudos são Wanderson e Christian. Isso me dá um desespero que vocês não têm. Cara, o Wanderson eu concordo, o Christian pera no múltiplo. O Wanderson eu concordo. O nível é diferente. Você acha o Christian ruim assim? Jogador comum.
Cara, comum Não não acho, é. não. Comum Jogador não é, não. extremamente comum. O muito Christian é tático. subestimado. Eu falo isso Ele é muito diariamente nos Extremamente donos da bola. comum. Ele Bom é jogador. subestimado e você é mais um que subestima o Christian Não, pelo não, jeito. jamais. Não, você acabou de dizer que ele é comum. Você falou que é comum. Extremamente comum. Mas ele não é Na comum, falta de Cabito. alguém melhor, tá lá Não, ele. mas ele não é comum. Desculpa. Tanto é que o Cruzeiro contratou o Hoje eu vou ter Sinisterra, que começar contratou o discutindo com Arroio. o Thiago agora, contratou- com 2 minutos de programa, Mas Gabi. você falou Mas uma o Thiago bobagem tá dessa e quer que eu fique certíssimo. calado? O Thiago Nesse tá aspecto, certíssimo. nessa aí eu tô com o Thiago. Gente, O Christian Wanderson é comum, nós estamos juntos. Eu concordo contigo. Não, o Wanderson... O Wanderson é comum. Mas o Christian Wanderson é o único jogador de ataque que não tem números. Isso é indiscutível, né? É um fato. Tem apenas É um um fato. gol. O Christian tem É um números. fato. É, É um e o fato. Christian é um meio campista, né? O Wanderson é um atacante. Tem uma diferença considerável. Não, sim, eu tô pensando aqui muito mais naquela ideia do posicionamento ali que o De jogar aberto, o Cabelo né? trouxe, dos dois jogarem aberto e tal. É melhor ter o meio campista Christian do que o atacante Wanderson. Com certeza. É muito Com melhor. certeza. Gente, o Christian deu assistência em semifinal de Copa do Brasil. E é um jogador extremamente importante. Sim. Ele faz mais de uma, Inteligente, faz forte, mais de uma pisa coisa, bem na né? área, Exato. joga bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado. Ainda é muito jovem, né? Que a gente fala de um Wanderson na casa de 30 anos, o Christian tem seus 25 anos. E Isso assim, conta eu também. fiquei surpreso quando o Tite disse que o Christian tá jogando naquele ele gosta de jogar. Porque pra mim, no ano passado, quando ele tava jogando mais pela direita do que pela esquerda, eu particularmente preferia. Tudo bem, nós estamos no início de temporada. Mas o Christian do ano passado, pra mim, cara, ele era... Mas ali foi adaptação, porque o Christian no Atlético Paranaense jogava mais jogava pelo lado por esquerdo. É. Entendi. Então, mas no Atlético Paranaense ele fez algumas partidas como meia esquerda, né? Que é essa posição que ele tá fazendo Sim. hoje, mas ele jogou mais como segundo volante, né? Sim. Ele vem pro Cruzeiro pra jogar como segundo volante. Pra disputar com o E Mateuzinho. aí o Jardim enxerga uma possibilidade dele aí jogar com meia direita. Mas, gente, assim, eu tô falando de um time que fez quantos milhões de investimentos? Nessa Quantos? temporada? Não. Desde quando o Christian muitos veio. milhões de Passado pra investimentos. cá. O Christian ele e o Wanderson, Há um ano e 2 meses, eles né? sempre vão ser o elo fraco desse time. Claro que vão. Não, o Christian não. Claro Não, que sim. aí vai, que entra vai, o vai. problema. Não, claro o que Christian vão, não. O Christian não. Me incomoda muito colocar o Christian no mesmo balaio do Wanderson. Eu não consigo entender. Não Ele é pode bem incomodar. mais importante. Não Que é o que o Exato, H... né? Mas você acabou de falar que ele Não, tá no mesmo balaio do Wanderson. Eu falei? Pô, quando você diz que ele e o Wanderson são o elo fraco desse time... Eu falei? Não, Você eu tá, falei você tá pro Cabido, concordando, irmão. mas você tá concordando. Não. Você tá concordando que ele vai ser o elo fraco do time. Eu disse pro Cabido que o do Wanderson eu concordava, Ah, do Christian sim. não. Sim. Do Desculpa. Christian não. Perdão, E ainda disse, perdão, do errei. Christian eu tô mais pro Caio do que pro Cabido. Gente, É, o Eu time acho na o Christian um primeira- jogador importante. Até tem uma mensagem aqui do Caio Henrique dizendo: Christian é o jogador mais craque operário do mundo. Tô com a Cara, Gajina. tem sentido. Tô com Ele o é Caio Henrique operário, nessa. mas é muito importante. Craque operário. Você tá assim, entendendo a diferença do ou craque e operário craque? craque. Eu Ou operário entendo, eu craque. entendo. Só que, gente, assim, é porque a minha comparação do Cruzeiro, ela ficou um pouco mais exigente. Porque se for pra um time pra lutar por vaga mais uma vez, pô, tá ótimo. Não, desculpa. Tá você ótimo, não, tá não, ótimo. Não, você tá falando uma ótimo. atrocidade, Cabido. O Cruzeiro, gente, ele precisa de jogadores de qualidade. E o Christian tem essa qualidade, Qualidade, Cabido. não. O Christian tem essa Os dois qualidade. saíram Bom do jogador time e pronto. recentemente. Quem voltou? Quem voltou? O Christian. Christian. O Christian voltou porque o Wanderson não tem condição. Então, quem mais E fez tem falta? outro detalhe. E o Arroio Quem e o mais Wanderson. fez falta? Não, mas aí Cabido? tem outro detalhe. É porque o Sinisterra não vingou, né? Não é que não vingou. Não vingou. Ainda. Muito problema físico. Não, Zé. mas Você não gente, acredita que vai virar? Ontem que ele voltou. eu não tenho a menor esperança com o Sinisterra. Sério? A menor Você, cara? esperança com Eu o tenho Sinisterra. esperança. Inclusive, ontem fez bons 30 minutos, né? E pelo lado direito. Gostei de É que a ver. questão física ele vai aprimorar com o tempo. Porque a ideia... Ô, gente, mas ele tá aprimorando a parte física desde junho. Mas ele veio já com problema, né? Já era, Mas tá esse no é o histórico. problema, Então mas- você acha que o Cruzeiro fez um péssimo negócio? Eu acho que o Cruzeiro, ele Quê? superestimou a capacidade de recuperação do Sinisterra. Essa aí eu não tenho como não defender o Cabido. Gente, Pô, o cara tá... Foi um péssimo negócio a Não, contratação péssimo do negócio Sinisterra, não, você mas consegue nós estamos avaliar falando- assim? Nós estamos falando de um jogador... Gente, o Hoje contrato o negócio dele, é ruim. Se a gente pensar contrato hoje, dele é ruim. acaba no meio do ano de empréstimo. Isso. Vocês fariam a contratação em definitivo dele Não. hoje? Não. Só se obviamente vocês que não. forem loucos, com o perdão da palavra. Não tem condição, gente. Não tem problema, a gente pode falar, chamar um ou outro de louco. Não, eu falar de sei disso. atrocidade, eu não ligo, Eu não. sei disso. Eu só tô sendo educado por toda a casa dele. Mas o Sinisterra chega em meio de temporada, né? Mas era fim de Isso temporada conta. dele lá e, também. E né? há uma esperança muito grande no Sinisterra nesse ano, porque ele fez uma pré-temporada, né? Depois de muito tempo. O Sinisterra já há algum tempo não fazia pré-temporada. Fábio. É porque ele só fica no Ué, estaleiro. Fábio ou Caio, É cacete? por isso.
Eu chamo de Caio, você chama de Fábio. O É Thiago os chama de dois, Caio é a Fábio. junção do Caio e do Fábio. Ele é o Caio Fábio. Mas não é isso. O Sinisterra, ele não teve pré-temporada, gente. Não é porque ninguém pediu ele de fazer a Não, pré-temporada, então você reafirma que foi um HG. péssimo negócio a contratação. Você já consegue avaliar que foi um péssimo negócio. Você sabe o quanto eu gosto de futebol americano. Gosto. E tem alguns atributos do futebol americano que a gente tem que trazer aqui pro futebol. Um deles é estar saudável é uma virtude. O Cristiano Ronaldo e o Messi só são essas máquinas porque eles estão constantemente saudáveis. Eles não se lesionam. Dificilmente eles se lesionam. O Hulk é um exemplo, né? Também. O cara que se lesiona muito, infelizmente, o poder de decisão dele e o poder de negociação dele, de mercado dele é abaixo. Peraí, então o Cruzeiro cometeu um erro grave na Não. avaliação? Quem tá lá pra avaliar... Então, eu acho que foi uma aposta. Não sei se o Caio concorda comigo. Foi uma aposta. Todo Uma mundo boa sabia. aposta. Todo mundo sabia do histórico do Sinisterra. Todo mundo sabia. Gente, ele jogando futebol... Pô, pega... O pessoal gosta de ver, né? Inclusive tem um monte de especialista na plataforma aqui, né? Vamos pegar aí os highlights do Sinisterra no Final. Pô, um cracaço de bola. Dá pra entender por que o Bournemouth foi lá e colocou um cascalho no rapaz. Mas ele só ficou lesionado na Inglaterra. E aqui no Cruzeiro, ele só ficou lesionado de novo. Tá sem áudio. Continua sem áudio. Agora voltou. Eu tava escutando o áudio de uma fonte aqui pra poder trazer a informação do Kevin Lomônaco. Daí, na parte mais à frente, a gente fala. Aliás, pedir pro pessoal deixar like, né? Chegando a 1000 likes, a gente fala, pode ser? Pode. Mesma meta de sexta, Mesma né? meta de sexta. Chegando a 1000 likes no vídeo de hoje, a gente fala sobre o Kevin Lomônaco aqui. Informação no importante. Atlético. A informação importante. Opa. Então, peraí. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, mas antes, só pedindo para que você... Tem 448 mil pessoas conosco aqui, um número muito expressivo. Então, por gentileza, um likezinho não vai te fazer mal. A gente gosta, é necessário, esse conteúdo chega para mais gente. E daqui a pouco, com 1000 likes, a gente, então, solta a informação atualizada sobre o Lomônaco. Perfeito. E só voltando ao papo do Sinisterra, se a gente fizesse uma avaliação de hoje, do que ele entregou no Cruzeiro, alguém aqui falaria que deu certo? Não, eu acho. Não dá pra afirmar. É isso. Mas dentro do pouco que ele fez, ele já conseguiu ser importante, né? Não, eu não acho que seja mau jogador, isso é um ponto, mas eu acho que tem dado Quando que certo ele até foi aqui. importante, O cara? Sinisterra, na semifinal da Copa do Brasil, ele foi titular. Mas ele se machucou. lesiona rápido. Ele machucou. Tô falando que o Sinisterra, dentro do pouco que ele fez, ele já fez o suficiente pra ser titular do Cruzeiro em um dado momento. Eu não consigo essa eu concordar vou com discordar isso, de você, viu, gente. Eu Caio? não consigo concordar com isso, gente. Você tá vindo bem se o hoje, cara. Sinisterra Eu falasse ainda acho que português... Se ele falasse português, a gente não estaria tendo essa A conversa gente aqui, chamaria não, ele de quê? gente. De quê? Ah, como é... Porque assim, velho... Não, mas o isso, Cabido existe tá uma jogando boa- o Sinisterra no mesmo balaio do Existe- Júnior Santos, aí não. Existe uma Não, boa é outro vontade. nível de jogador. Existe Não, eu tô uma boa dizendo vontade. Não, ele tá jogando no mesmo balaio. Não, De não. contratação jogando, deu não. errado. Vocês estão exagerando. Ô, Caio, não tô falando Ainda da mesma é que, assim, qualidade. o Ele tá Sinisterra- tratando como se fosse a mesma Pela tipo questão- de contratação. Não, peraí, O Gui. modelo de negócio é bem diferente. Pela né? questão física, hoje, se eu tivesse que falar assim, deu certo ou deu errado? Você só tem essas duas opções, eu diria, deu errado. Mas ainda é pouco pra afirmar Não, isso, sim. não. Mas não É tem... claro que é, O meu mas medo é que não é tem mais. tempo. O O meu tempo é medo é muito que não curto. tem tempo, gente. A gente tá falando aqui de junho. 4 meses. Mas Ele ele tem que voltou mostrar. ontem, Cabido. É. Gente, em junho o Cruzeiro precisa tomar Ele ficou decisão, quanto tempo gente. fora? Sinisterra, 2 ele- meses. Ele ficou 2 meses por entendo o causa da ponto do pré-temporada e antes disso algumas semanas, né? Então nós estamos falando aí que no período que ele chegou ao Cruzeiro, na verdade ele tem o quê? 60 dias que ele tá rodando para recuperar. Isso. O resto ele ficou se tratando. Em 2 meses, então, você faz uma avaliação que foi um péssimo negócio. Não é isso. Ele chega em julho. Se ele chega em Mas julho, ele nós não chega em estamos falando julho de 6 e meses. fica um longo tempo Ó, fora Ele do ficou time. vários momentos fora do Fora time do por causa time. de problema físico. Gente, mas Foram 3 problemas eu físicos acho que ele ele muito teve. bola. É isso, eu esse acho é o ele ponto. muito Eu tô bola. com o cabido Ele é nessa. excelente. Eu acho ele muito O bola. problema, então, é só a questão física. Mas, Exato. mas no caso dele não é só. É tudo. É o problema Ó, dele. O Sinisterra é uma coisa tem no extremamente Cruzeiro, forte. desde que ele chegou, 14 partidas, 15 dessa temporada. Se a gente pegar o que ele jogou no ano passado, tem 318 minutos no Brasileirão, 73 na Copa do Brasil, 4 jogos completos.
contando aí esses minutos. A melhor atuação foi contra o Bahia. Né? Ontem mais 30 Que ele minutos. faz é o gol isso? de empate, Isso. né? É. E ontem mais 23 minutos. Agora, Ô, gente. detalhe importante, Thiago, ele fica fora esse tempo todo, nesse início de temporada, porque o Cruzeiro decidiu fazer uma pré-temporada específica pra ele. Não é porque ele tava lesionado. É justamente porque o Pra Cruzeiro não quer esse repetir o jogador mesmo 100%. problema. Pra não repetir o mesmo problema. Exato, exato. Assim, se ele não repetir e for bem nessa temporada, o Cruzeiro tem motivo suficiente A pra minha comprar. expectativa Mas o que com tá ele acontecendo hoje, baixa hoje. pelo que aconteceu hoje, eu não compraria. E se ele ficar saudável até o meio do ano? Então, mas esse é o Se problema, ele esse é o ficar ponto. saudável, gente, ele bota o Christian num banco Aí pro é Christian nunca Sinisterra mais e voltar arroz. pro time. É Sinisterra e arroz nesse time. É. Aí até eu Apesar de coloco o gostar Christian- do Christian, eu concordo. Eu acho que o time do Tite é pra jogar com dois O pontas. problema Arroz aqui e nunca foi Sinisterra. bola, gente. É O isso. problema é que ele saiu da Inglaterra por um motivo. Nós vamos receber aqui Físico. pelos próximos dias. Nós vamos receber mais gente do Cruzeiro. O Spindle esteve na semana passada. O Pinto vem. E eu gostaria de estar aqui no Esse dia que o Pinto é Pinto bom, hein? estiver. E outra coisa, já estou preparando o convite também ao Dr. Sérgio Campolina, porque a gente precisa também ter a Entender explicação isso de alguém do Departamento de Saúde do Cruzeiro sobre, bom, enfim, quando ele estará 100%, né? Quando o Cruzeiro estará 100%. O Cruzeiro que ganhou do América ontem, porque nós estamos falando aqui há meia hora só do Sinisterra. O Cruzeiro que ganhou ontem, quando ele estará 100%? Onde estão os problemas do Cruzeiro? O Cruzeiro venceu, mas convenceu. Eu, sinceramente, depois da coletiva do Tite ontem, eu disse hoje na TV e disse no rádio. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer sobre a pressão, mas ela não vai diminuir, a tendência de crescer. Essa pressão tende a ficar cada vez mais complicada e não tem ninguém aqui torcendo contra, secando. Eu já falei 1 milhão de vezes, eu adoro a figura humana do Tite. Acho que o Tite é sou um cara que apaixonado pelo precisa técnico, retomar. Veio pro clube que ofereceria para ele as melhores condições possíveis para isso. Só que, cara, não adianta. Sem resultado não tem manutenção de trabalho. Não tem. Ganhou do América ontem, daqui a pouco vamos falar de polêmica, etc e tal. Mas aí, ganhou do América. Legal. Se não primeiro ganha gol do ajudou Mirassol... muito. Aliás, o empate do Mirassol eu assinaria, tá? Eu assinaria. Não sei se vocês assinariam. O Mirassol